todo mundo precisa. Forte, confiável e sempre em conexão. Bom dia, minha gente querida, tudo bem com vocês? Espero que estejam gostando dos vídeos, deixe seu like, compartilhe, porque é muito importante para o canal. Gratidão a todos vocês, meus queridos, um beijo a todos. Cada vez mais Alexandre de Moraes está se complicando. As leis americanas chegaram com força total e ele está encurralado, não tem jeito não. Tudo que ele fez até agora, ele fez totalmente errado e agora ele vai colher os frutos do seu engano, do seu engoto, porque tudo que ele fez foi contra a lei, como o advogado americano falou. Como ele agiu, da forma como ele agiu, ele atropelou tudo e fez tudo errado. Agora vai colher os frutos amargos. Dele por ser uma autoridade brasileira, imunidade diplomática. Por quê? Porque nos Estados Unidos descumprir ordem judicial é crime. Ou seja, se ele dobrar a aposta, vindo essa liminar desses pedidos, e ele dobrar a aposta, descumprindo essa ordem, insistindo nos bloqueios, é crime nos Estados Unidos, pode sair mandado de prisão, ele pode ir para Interpol, e ele pode entrar na lista vermelha e nunca mais sair do Brasil. Foi essa sacada do Trump? É essa sacada. Vem essa decisão liminar. Se ele insistir em peitar a lei americana, sai mandado de prisão para ele por descumprimento de ordem judicial e ele vai para a Interpol na lista vermelha. Esse pedido quem fez foi o advogado do Donald Trump, sim. Que foi ele mexeu o tabuleiro. Sim. Nós advogados mexemos o tabuleiro. Óbvio que a finalidade dessa ação foi essa. Rapaziada, notícia maravilhosa que o Chiquini nos traz, né? Que o Alexandre de Moraes está cada vez se encalacrando mais. Eu vou explicar. Olha só. Soberania nacional. Os Estados Unidos têm suas leis. Então, o Brasil não pode interferir na legislação americana. O que o Brasil está fazendo via Itamaraty é invadir na soberania americana. O Alexandre de Moraes, o ministro da Suprema Corte brasileira, ele emite decisões que devem ser cumpridas nos Estados Unidos. Isso ele não pode fazer. Então, tem uma pessoa que reside nos Estados Unidos, seja americana, seja brasileira, residente nos Estados Unidos, e ele dá ordem judicial, por exemplo, para a Meta. Bloqueie o perfil dessa pessoa que está publicando dos Estados Unidos. Se a pessoa está em território brasileiro, em território americano, essa decisão dele está alcançando o território americano. Isso não pode. Ele não pode dar uma decisão no Brasil para que uma empresa americana suspenda a rede social de uma pessoa que está em território americano. Isso ele não pode. A defesa do Donald Trump veio agora e disse o seguinte: Justiça, proíba, dê uma liminar para que essas empresas americanas não cumpram ordens do ministro brasileiro de derrubar perfis de pessoas que moram nos Estados Unidos, sejam americanas ou residentes nos Estados Unidos. Vindo essa liminar, a justiça americana vai falar: plataformas americanas, não cumpram mais decisões do juiz brasileiro de suspender redes sociais de pessoas residentes nos Estados Unidos. Ponto. Vai vir essa decisão liminar. E esse pedido da defesa do Trump é no sentido de que as decisões do Alexandre de Moraes não tenham mais o condão, não tenham mais a forma de decisão diplomática. Que ele perca esse status e que ele seja tratado como um cidadão qualquer. O que significa isso? Vindo essa decisão da justiça americana, certo? Se ele, Moraes, der uma nova decisão contrariando essa decisão americana, ele estará descumprindo uma ordem judicial e aqui nos Estados Unidos, a defesa do Trump pode pedir para que ele seja punido pela lei americana, que aqui é crime você descumprir a ordem judicial. Então não é que ele vai ser punido no Brasil, ele pode ser punido pela legislação americana. Veja, eles prepararam todo o tapete para isso, a caminha está montada.
afasta a imunidade diplomática dele, consiga uma decisão judicial. Se ele descumprir essa decisão judicial, aqui nos Estados Unidos, ele pode responder por crime daqui, pode ser punido criminalmente aqui, e se ser um mandado de prisão aqui nos Estados Unidos, manda esse mandado de prisão, assim como ele faz para a Interpol, ele entra na lista vermelha, e qualquer país do mundo pode cumprir esse mandado de prisão. Pois é, e agora nós vamos ver aqui o advogado de Donald Trump, direto dos Estados Unidos, vai falar sobre o que está acontecendo, sobre esta ação, sobre uma ação da Rumble, uma rede social que foi censurada aqui no Brasil, e isso causou um espasmo ali no governante dos Estados Unidos, porque é um crime o que tem acontecido, a censura, mas eles não vão aceitar isso. Confira agora uma entrevista exclusiva ali na TV CNN com o advogado da Trump Media, a empresa de mídia do Donald Trump, e que ele vai falar sobre essas sanções sobre ministros do Supremo Tribunal Federal. O caldo engrossou agora, pessoal. Dá um like nesse vídeo. Se você não é inscrito nesse canal, tá perdendo tempo, se inscreva aqui agora, porque nós temos matérias muito interessantes para trazer aqui. Veja agora esse depoimento e as novidades sobre essas sanções sobre os ministros do Supremo. Confira. Você comprou um imóvel? Então você pagou o ITBI. Você vendeu um imóvel? Então você pagou... Atenção para essa entrevista que a gente começa agora. Entrevista mais uma importante aqui no live. A gente vai falar sobre a decisão da Trump Media, que é a empresa ligada ao presidente Donald Trump, e a Rumble, que é uma plataforma de rede social, transmissão de vídeo, que acionaram a Justiça dos Estados Unidos para que o ministro Alexandre de Moraes do Supremo seja responsabilizado por suposta censura a cidadãos e empresas americanas e americanos. Apuração do analista Caio Junqueira, que é destaque em nosso site. Nós estamos agora com o advogado da empresa de Trump. Minha primeira pergunta é embasada em que está todo esse processo? Obrigado. Obrigado por me receber. A ação de hoje é uma emenda, né, a ação original que a gente entrou em fevereiro, mas incorpora novos elementos. Essa nova ação que a gente entrou hoje incorpora diversos exemplos de cidadãos americanos ou residentes dos Estados Unidos ou dissidentes políticos que estão se manifestando em território dos Estados Unidos, que são alvo de as ordens, os mandados de censura sigilosos do ministro Alexandre de Moraes. Também incorpora as referências sobre o que tem se desenvolvido com o Departamento do Estado, com um pouco as sanções que foram anunciadas ontem com juízes da Corte Penal Internacional, e finalmente, com a carta do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, encaminhada para o ministro, na qual explica detalhadamente por que, baixo a lei americana e baixo os tratados bilaterais entre Brasil e os Estados Unidos, as ações do ministro estão fora da lei. As ações de encaminhar um mandado sigiloso de censura para empresas americanas por e-mail, sem notificar, aliás, pedindo sigilo para que não seja informado o governo dos Estados Unidos, é uma violação da Constituição dos Estados Unidos, é uma violação das leis federais dos Estados Unidos e, obviamente, é uma violação do Tratado Bilateral de Assistência Legal Mútua entre Brasil e os Estados Unidos. Então, a nova ação emenda para responsabilizar o ministro por essas ações. E o que acontece? Quando um funcionário público está atuando de uma forma que a pessoa sabe que é ilegal, está fora dos seus poderes, né, como funcionário público, então isso é conhecido juridicamente como atos ultra vires, né? Quer dizer que você está atuando fora de sua autoridade legal. Quando você atua fora da sua autoridade legal, nos Estados Unidos e em diversos outros países, esse funcionário público pode ser responsabilizado pessoalmente pela conduta. Então, a gente, nessa ação, está pedindo danos reparatórios e pedindo que o Alexandre de Moraes, pessoa física, seja responsável
por esses danos, né? Isso acontece quando um funcionário público atua fora do marco legal que ele pode. Então, por exemplo, eu fui procurador federal nos Estados Unidos e Nova York vários anos. Como procurador federal, se eu faço um mandado de busca e apreensão com a assinatura de um juiz na casa de alguém e alguém é ferido durante essa busca e apreensão, essa pessoa pode processar o Estado, pode tentar processar eu como procurador, mas eu tenho imunidade como procurador, né? Agora bem, por quê? Porque eu segui o protocolo. Se eu, como procurador federal, autorizo um mandado de busca e apreensão para a Polícia Federal na casa de alguém, e eu falo, esquece da assinatura do juiz, não precisa de nada, eu como procurador te falo que você pode, fica tranquilo. E alguém é ferido, essa ação, como eu sei que estou atuando contrário à lei, como eu sei que estou atuando de uma forma que não é permitido, eu posso ser responsabilizado, pessoa física, não tenho o mesmo tipo de imunidade, e ser responsabilizado para eu, pessoa física, pagar os danos causados para a pessoa que foi ferida, né? Ou Então, seja, aqui o que temos é uma... tem outros... Isso, por favor, Basília. É isso, até para a gente não perder o sinal do senhor. Tem outros processos, né, também movidos pela Trump Media e a Rumble contra o ministro Alexandre de Moraes, essa notícia de que os senhores buscaram um tribunal na Flórida para questionar atos supostamente de censura do ministro do Supremo Tribunal Federal, ela já se repete há um tempo. Então, são ofensivas jurídicas dos senhores lá na Justiça dos Estados Unidos contra um membro do Judiciário brasileiro. Então, eu queria que o senhor explicasse para nós, inclusive, o que aconteceu. São quantas ações, quantos processos até aqui, seja no caráter original ou de adendo, os senhores já apresentaram contra o ministro Moraes na Justiça americana, e qual a viabilidade disso, de uma condenação vir em 2025? Bom, só para esclarecer, é só uma ação, não são múltiplas ações. O que a gente fez foi incorporar novas alegações e novos pedidos para a juíza no mesmo processo que a gente começou em fevereiro. Esse processo continua ativo, tá? Então, não são várias ações, é a mesma ação, o mesmo processo, que é o processo no Fórum Federal em Tampa. Eu não chamaria de ofensivas ou ataques, porque não é o que são, tá? A verdade, o único que está acontecendo aqui é que as empresas estão tomando medidas defensivas, não ofensivas. Por que defensivas? Porque ninguém mandou ao ministro a encaminhar ordens de censura sigilosas para o Rumble nos Estados Unidos, para censurar residentes dos Estados Unidos e parar a monetização de contas dentro do território dos Estados Unidos. Ninguém mandou ele fazer isso, e menos ainda ninguém mandou ele fazer, pelo menos com certeza a Rumble e a Trump Media não mandaram ele fazer isso. Se alguém mais mandou, não sei, mas essa é uma ação que veio de Brasília para os Estados Unidos. As ações que estão sendo tomadas agora são defensivas. Primeiro, a gente pediu que seja invalidado e reconhecido que essas leis não são executáveis, que os mandados não são executáveis, que os mandados são ilegais. O Departamento do Estado tem respondido a essa manifestação, o Departamento de Justiça tem se manifestado também, né? E, obviamente, o ministro é bem-vindo a apresentar uma defesa, a explicar por que ele acha que as ações dele, né, no caso da Rumble, cumprem com os tratados internacionais Brasil, Estados Unidos, que todo o resto do judiciário brasileiro respeita todos os dias, tá? Todo delegado da Polícia Federal sabe como fazer o protocolo e como seguir. E esse aqui é um caso único, porque não tem outros casos que eu saiba de juízes brasileiros fazendo o que o ministro está fazendo. Claro. Só para ser bem claro, tá? Sim. Você já pensou como fazer para dar certo? É só compartilhar, participar e seguir o seu amiguinho. Vai estar tudo certo. Você já pensou